Sou Jaciel Mendonça, residente em Pedra Tapada há 42 anos, né? Nascido aqui na comunidade. Estou aqui para falar um pouco da história da nossa capela, a Capela do Povoado de Pedra Tapada, capela dedicada a São José, pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, município de Passira. E a nossa histórica capela, né, tem muita história aí para contar. Ela data aí de mais de 150 anos no formato atual, é isso, mas começou bem antes disso aí. Em uma pesquisa realizada por historiadores da cidade de Passira, surge a versão do início da devoção a São José aqui no nosso povoado. Finalzinho do século XVIII, um viajante português, né, Manuel Pereira da Silva, ele é enviado ao Brasil, né, estava cotado a, a servir pelo exército português na guerra e seus pais acharam melhor, né, mandá-lo para o Brasil. Ele foi enviado em um navio de bacalhau, destino ao Recife. Chegando ao Recife, comprou um cavalo e seguiu pelas margens do rio Capibaribe. Chegando na localidade que hoje é o povoado de Pedra Tapada, que constavam apenas de 5 moradores na época, comprou uma propriedade, né, e ali fixou moradia. São José, São José de Botas, ele era o patrono do exército português, né, e muito cultuado lá em Portugal. O que fez Manuel? Construiu, uma pequena capela dedicada a São José de Botas. Ainda não existia a imagem, mas ele fez a construção de taipa na época, né? E 5 anos após se estabelecer aqui em Pedra Tapada, retornou a Portugal para rever os parentes. E de lá trouxe consigo a imagem de São José de Botas, feita em madeira, policromada, com adereços em ouro, e também trouxe o sino de bronze. E trouxe de volta aqui a capela existente. Em 1824, em sua passagem aqui pelo povoado de Pedra Tapada, Frei Caneca, que foi um dos mártires aí da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador, ele deixou registrado em seu itinerário que Pedra Tapada era um pequeno arraial, né, constante em poucas casas e uma pequena igreja. Então, essa igreja construída por Manuel Pereira, que mais adiante ficou conhecido como Neco Marinheiro, devido à sua forma de viagem da chegada aqui no Brasil e aqui no povoado. Em 1870, com o avanço da localidade, né, já tinha-se comércio, feira livre, comércio muito forte, muito conhecido na região. Padre Biapina, que é considerado um missionário da caridade no Nordeste, Padre Biapina, que inspirou Padre Cícero, que inspirou Antônio Conselheiro, em sua passagem aqui pelas margens do rio Capibaribe, vindo de vertentes em direção a Bezerros, resolveu fazer uma missão aqui na localidade, ainda com a pequena igreja. E como era característico de Padre Biapina, onde ele chegava, né, suas missões duravam 15 dias. E primeiramente ele reunia o povo, né, e acabava ali com toda a desavença existente. E não era diferente aqui em Pedra Tapada. Reunia toda a população, né, e fez aí a proposta de se construir uma capela maior, uma igreja maior, vista a prosperidade do local. Então, prontamente a população se uniu, né? Consta em seus registros, né, que as pedras sobravam e os tijolos parece que tinham pés, né? E toda a população começou a trabalhar em prol da igreja de São José, da construção da igreja de São José. E assim foi feito, né? A igreja ampla, a igreja enorme, com potencial já de paróquia, visando aí o desenvolvimento da localidade. Isso por volta aí dos anos 1870, 71, o sinal. E assim se fez, né? A capela como ela é hoje, com é, sua estrutura imponente que ela tem na região aqui, é muito bela e muito bem construída. Isso
por Padre Biapina. E falando da igreja de São José, da Capela de São José, não poderíamos deixar de falar da festa de São José. Não se tem a data precisa das primeiras festividades, mas sabe-se que no Diário de Pernambuco de 1887, um jornalista que veio da capital para cobrir a novena aqui dedicada a São José, muito famosa na região, né, escreveu para o referido diário, dizendo que era uma festa esplendidíssima, que não era a primeira vez que se festejava o glorioso São José, mas que aquela era, com certeza, uma das mais belas, onde as ruas estavam enfeitadas, a população no entorno da sua igreja, é tudo muito bonito, tudo muito organizado, né? Então, por essa data aí, por ele afirmar que não era a primeira, sabe-se que muitas outras foram dedicadas aqui ao nosso glorioso padroeiro. Nossa capela teve o primeiro processo de tombamento registrado no ano de 1984, ainda no governo de Edelson Gomes, onde foi feito todo um estudo, todo um planejamento sobre a importância histórica e cultural da nossa capela para o estado de Pernambuco, quando igreja e cemitério foram avaliados, né, observados arquitetonicamente e culturalmente para esse processo de tombamento. Infelizmente, no ano de 1993, esse processo foi arquivado, voltando agora em 2020, onde nossa capela foi reconhecida como Patrimônio Histórico Estadual pela Fundarp, por sua importância histórica e cultural para o estado de Pernambuco. Então, falar da importância, do significado do nosso padroeiro, da nossa capela para a nossa comunidade, chega a ser emocionante, né? Porque aqui é um ponto de esperança, é um ponto de busca, é um ponto de agradecimento para o nosso povo, né? Povo não só que mora aqui no povoado, mas também que vem de toda a região, pagar suas promessas, fazer seus pedidos, né? E também daqueles filhos ausentes, que nunca o esquecem, né, de visitar a nossa igreja, visitar a nossa comunidade. Na festa de São José, anualmente, retornam para cá, fazem seus agradecimentos, participam, né? Então, eu me chamo Maria Inês. Eu morava em Passira quando era criança e meus pais se mudaram para Figueira, né, que é aqui pertinho, no ano de 52. E a partir daí minha mãe já era zeladora do apostolado lá em Passira, meu pai também já era zelador do apostolado. Inclusive os padres, quando vinham de Limoeiro faziam refeições lá, era um casal muito ligado à igreja. E quando viemos morar no Figueira, né, que é aqui bem próximo, aí a capela mais próxima era essa aqui de São José. Então, eles começaram já a vir para aqui, para as missas. Essa capela não pertencia à paróquia de Limoeiro, é bom lembrar isso, pertencia à paróquia de João Alfredo. Então, era o padre João Alfredo que vinha celebrar aqui. No ano seguinte, a nossa mudança, eu já fiz minha primeira Eucaristia aqui, nessa capela, com o padre Jonas Menezes. E a gente participava das missas, que era mensal, e das noites marianas também. A gente vinha a pé de lá, mas a gente vinha numa boa, né? Naquele tempo a gente só andava era a pé mesmo, mas todo mundo tinha costume de andar muito a pé, que a gente não, nem achava nem que era distante, né? Também não é tão distante. A gente vinha nas noites marianas também. Então, quando nós chegamos aqui, não havia apostolado da oração aqui na comunidade. Mas meus pais já tinham sido um dos fundadores do apostolado em Passira, no ano de 39. Então, eles começaram aqui com o padre, né, depois da missa, das missas, e para criar o apostolado aqui. Aí foi criado o apostolado da oração aqui. Eles foram também zeladores e convidaram mais outras pessoas, né, para ser zelador do apostolado. Então, eles foram fundadores aqui em Preatapá também da apostolado da oração. E foi fundado também aqui uma associação que hoje não existe mais. Pouca gente sabe dos mais novos, né, Severina? Sabe que existia essa associação. Era a Associação São José. Ela foi criada no dia 18 de setembro de 51.
ainda com o padre Jonas Menezes também, que era de João Alfredo. E a fita de São José era um lado amarelo, outro lado roxinho. Inclusive eu era associada e tenho essa fita guardada em casa. Não era zeladora, era associada. Então foi criado e foi aparecendo mais gente para essa associação, foi crescendo, mas depois houve um desânimo que esfriou. Hoje não existe mais. Participávamos também, né, além das noites marianas, nas missas mensalmente, a gente nunca perdia. E as festas, né? A festa de São José. Tem a procissão, bastante gente acompanhando, acompanhando o andor da imagem antiga, né? Todos nós sabemos que essa primeira imagem, que é a imagem muito grande, de madeira, que foi roubada, né? E nós participávamos das procissões, que não tinha assim carro de som na época, acompanhando, mas toda a comunidade, né, os participantes da procissão, todos cantando com muito entusiasmo, e era muito participativas as procissões. E depois da procissão tinha também as festas, né? Tinha a festinha aqui no pátio, que tinha o famoso carrossel, e era o carrossel e aquelas canoas, né? Aqueles balancinhos de canoas. Pronto, era a diversão da festa, era essas aí. E confeito, né? Esses banquinhos de bolo, essas coisinhas. Eu tenho até aqui uma foto de um andor com a imagem de São José, justamente era a imagem antiga. Essa capela aqui, eu tenho assim muitas boas recordações, né? Aqui dessa capela, porque foi a minha infância que comecei a participar. E tendo São José como padroeiro, eu sempre fui muito devota de São José, já por conta que era o nosso padroeiro, né? E também eu lembro agora, eu lembrei que eu tinha devoção com São José forte. E eu ainda na adolescência, eu pedia todos os dias, eu pedia a São José que me desse um bom marido. Naquele tempo, as moças não não estudava, né? Fazia apenas o primário, mas não tinha, fazia curso superior. E a perspectiva era casamento, né? Então, na adolescência, já comecei a pedir a São José um bom marido. E não é que São José me deu um José, né? Que graças a Deus nós vivemos 56 anos juntos e a morte é quem nos separou. O meu nome é Severina Soares de Lima Silva. Moro aqui há 56 anos, vai fazer agora em maio. Aqui é importante para mim. Logo que eu me casei e vim morar aqui, eu gosto muito da minha comunidade. E eu quero também dizer que foi aqui nessa Capela Santa que eu arranjei o casamento, foi o Manuel. Eu morei com ele aqui e com ele me casei. E desde essa época que eu namorei com ele, né, e vim. A gente chegou a casar, eu morava no sítio de Figueiras. E a gente casou ainda até hoje, né? Graças a Deus, temos 55 anos. A gente se casou. Tenho meus 5 filhos. Minha vida eu amo essa minha vida. A procissão era subir até a entrada de São Vicente nessa época. Não fazia percurso em outro lado, que hoje sobe por aqui e desce, né? E era bonita a procissão, porque a gente realmente, o andor de São José não era muito florido, era pouquinha flores, e usavam os jarros assim, os 4 nas laterais, e caminhava assim. Sim, esses anos que passaram, que eu era catequista, eu ainda fiz 17 anos, preparei meus 5 filhos, foi eu que preparei eles. Inclusive, essa foto que está aqui
foi Dona Inês, que ela está aqui presente, né? E foi minha catequista. Eu sou essa maior, junto da catequista, e eu achei muito importante a pessoa ser catequista. Ainda passei meus 17 anos e hoje tem meninas que ensinam aqui, mas é importante a comunidade ter a catequista. E o batismo que o padre usava essa bacinha para fazer o óleo santo, estava aqui e fazia os xizinhos, X no peito da criança. Ele usava essa vasilhinha. Logo após, o pessoal chamava aqui São José da Boa Esperança. Aí tinha a letra lá na frente, mas foram fazendo defesa e tiraram as iniciais de São José da Boa Esperança. São José foi roubado, né? E ele era muito importante aqui para a comunidade. Da comunidade de São Vicente vinha para aqui e o pessoal daqui já saía com São José para se encontrarem. São José, nessa época, foi numa segunda-feira, assim, volta e meia de uma madrugada já, e um sonho que estavam roubando São José. Aí eu sonhava que chegava o pessoal de fora e dizia assim, eu vou levando São José. Aí eu chorava e disse, não leve São José não, porque esse São José não pode sair dessa igreja. Aí ele disse assim, a gente vai fazer uma procissão com o Frei Damião. Nessa época tinha procissão de Frei Damião. Aí foi levado, aí de manhã, logo cedo da noite, aí eu disse assim, mas eu estou com um pressentimento muito ruim. Aí minha esposa disse assim, isso é besteira. Aí pode ser. Aí nessa noite teve uma brincadeira ali em cima. Era um cantador, nós que éramos cantador. Ia pra lá. E essa festa foi até de madrugada. E quando terminou lá, todo mundo voltaram a seus lugares, suas casas. E eles, os malvados, vieram de muito longe e levaram o São José. Eu chorei e tive sonho. Aí eu chorava muito, aí meu esposo disse assim, não, você nem dorme e nem deixa ninguém dormir. Aí eu disse assim, ai meu Deus, por que ninguém acredita em mim? Por que será isso? Eu tinha menina, uma bebezinha nessa época, estava novinha, estava no berço. Aí eu disse, por que, meu Deus, ninguém acredita? Deixa eu ver. Aí no meu sonho eu subia em cima de um sofá e meu sofá minha porta era de rolo, né? E eu de cima eu via num sonho, tá compreendendo? Aí eu via que era um carro amarelo, parecia com aqueles carros que carrega de fundo. Aí eu corria até aqui em sonho, aí meu esposo começava a falar de novo. Mas enquanto ele se aquietava, ficava sem falar comigo, aí eu conseguia a ver. Mas eu tinha vontade de correr para aqui, mas eu não, era uma coisa que ninguém deixava assim. Nem meu esposo ficava dormindo e eu sentia vontade de correr até aqui. Aí eu pedia, não leve não, deixa o menino para mim. Não posso deixar esse menino não, porque esse menino é quem vai apresentar o pai dele, São José. Aí eu disse assim, eu fico com essa roupa, eu tenho a roupinha dele, não leva, me deixa a roupa dele que eu tenho outra roupa. Aí do jeito que tiraram ele do braço de São José, aí colocaram deitadinho junto da imagem, essa aqui de São José. Eu assim, tem vezes que eu acho assim, é importante a pessoa sonhar e ver e crer.
porque é verdade, minha gente. Quando a gente é católico e percebe que tem coração que pensa assim e reza, e não se esqueça de dizer: meu Deus, por que tão grande a minha ansiedade de ver esse São José antigo? Pois eu acho que eu não vou ver ele mais. Quando eu acordei, aí eu subia em cima do sofá, acordada, e vi o claro aqui na igreja. Aí eu desci do sofá. Aí eu disse assim: mano, a igreja está aberta, só a porta da frente, e está um clarão lá, enorme. Ele disse: é verdade? Eu digo: é. E eu só não vi tudo, não presenteei, porque você não deixava eu falar. Aí ele foi na casa do seu João Farias, que era essa pessoa que ele cuidava aqui da capela. Ele era muito religioso, graças a Deus. E ele chamou, aí veio o pessoal, veio com ele, aí São José não se encontrava, mas aqui no lugarzinho dele, e até hoje. As pessoas ficaram muito emocionadas, porque não encontraram ele mais e nem vai encontrar mais, né? Verdade que as pessoas ficaram muito tristes, muito acabadas. E São José representa muito para aqui, para a nossa comunidade, mas muito. Ele era rico de ouro, ele tinha coroa de ouro, as botas dele eram de ouro, esse veste dele era lindo, ele brilhava como ouro. As de ouro, muito bonitas, mas muito bonitos São José. Pois é, a menina falou que esse São José antigo estava em Minas Gerais, no museu de Minas Gerais. E fosse alguém buscar, que lá o pessoal devolvia, mas que fossem com prova, quem tomava conta da igreja, cuidava daqui da igreja, o policial, né, pode ir também, e o prefeito, nessa época, ia mandar buscar. Mas muita gente queria ir. A viagem era longa, né, custava, né, tinha custo, e não, aí o prefeito disse: não pode, porque gastaria muito se fosse esse pessoal todo. Mas na realidade só bastava 3 pessoas com um policial. Inclusive essas roupinhas era que o menino dele usava. Essa mesma aqui foi eu que fiz. E meu filho, nessa época, 54 anos, ele se batizou de Timãozinho e eu fiz, aproveitei o enxoval dele, que foi esse, e fiz esse Timãozinho para o menino de São José. Aí nessa época, aí as crianças batizavam de Timão. Aí meu filho mais velho, né, o Zé Belo, ele se batizou com um timãozinho assim. Aí eu aproveitei e ele está aqui. Só resta só lembrança, porque quando a gente fica com a lembrança na mente, a gente não jamais pode esquecer. Assim, isso foi uma história que a minha avó contava, né? Ela morreu com 99 anos, 100 anos, né? Aí eu disse: vai, vó, conta a história onde eu moro. Aí é só minha filha, quem fez aquela imagem, aquele sacrário que tem, foi o holandês. Fez o sacrário de São Vicente e um sacrário lá em São José. Inclusive é desse aí, lá da madeira, né? E o de São Vicente é idêntico a esse sacrário. E os holandeses que dizia, eu estou contando história que já me contaram, viu, gente? Os holandeses eram capelinha pequena e formaram essa grande.
Teve aqui muita história também, que os padres falavam que poderia deixar assim uma praga. Aqui ia existir um banco de areia, porque o padre tirou sangue, o cavaleiro tirou sangue num padre. E a igreja ia se cobrir de melão. E aqui seria um banco de areia, a rua, né? Inclusive até a gente já encontramos aqui melão, aquelas ramas de melão em cima dessa capela. Mas não vai criar não, porque Deus é maior e São José vai dar muita força de a gente continuar com esse barco, não deixar esse barco virar.